Fala galera, tudo bem? Meu nome é Tamissara, eu sou professora de Química do Colégio SESEP e eu tenho uma dica muito importante para você agora. Olha só, vou falar para vocês sobre o que realmente cai no Enem e algo que não costumam te falar muito, ou seja, uma verdade que dificilmente vão te contar. Meus amigos, quando a gente começa a trabalhar os tópicos de Química a partir do nono ano, a gente sabe que a Química ela tem várias divisões, né? Físico-química, química geral, química orgânica, química ambiental, bioquímica, entre outras. Mas você já parou para se perguntar o que realmente cai no Enem? Quantas questões de cada tópico caíram? Foi isso que eu fiz, eu cataloguei. Então, olha só, gente, quando você para analisar as questões de química, o ranking fica entre físico-química, química ambiental e química geral. Né? Todos são a quantidade bem aproximada, né? 160, 156, 139. Em homenagem aos meus queridos alunos, eu vou falar sobre Química Geral. Só que também, e de Química Geral tem vários subtópicos, eu sei, e eu escolhi um que é muito importante para você. O primeiro do ranking é cálculo estequiométrico. Logo atrás, eu venho com separação de misturas. Também, e por que não falar do que mais cai, cálculo estequiométrico? Porque quando eu falo de estequiometria, eu falo de vários assuntos, não só de química geral. Eu posso ter em físico-química, química orgânica, eletroquímica, enfim, termo, várias coisas. Mas separação de misturas não. É um assunto completamente exclusivo de química geral. Então fica comigo agora que eu vou te lembrar de alguns detalhes. Olha só, gente. Uns conceitos que você precisa saber, por exemplo, é que a matéria ela pode ser formada por substâncias ou mistura. E se dentro de um sistema você tiver mais de uma substância, você passa a chamar esse sistema de mistura, como eu mostro para você. Eu tenho aqui um sistema onde você observa que eu tenho a presença de várias moléculas diferentes. Essas moléculas representam substâncias diferentes, certo? Então, dentro desse sistema, eu tenho o que nós chamamos de misturas. E essas misturas, gente, eu posso classificá-las em homogêneas e heterogêneas. Também eu não entendi. Lembra, se você pega, por exemplo, água com álcool, você mistura os dois em um único recipiente, você não vai ver diferença entre a água e nem o álcool. Ou seja, você tem uma mistura homogênea. Agora, se você pega água e óleo e coloca num sistema, coloca num único recipiente, você vai ver a água e vai ver o óleo. A partir desse ponto, que você vê diferença entre os componentes, você passa a ter o que a gente chama de misturas heterogêneas, tá? E isso é importante, porque a partir do momento que você consegue juntar as substâncias e formar as misturas, por que não separá-las? E aí é que entra o X da questão. Será que eu posso separar as misturas? Será que você já se perguntou como é que você poderia tirar o sal da água do mar? Como é que você poderia, por exemplo, separar a água do óleo? Ou até mesmo separar uma animalha de ferro de alumínio em pó, dois metais, por exemplo? Como é que você poderia separar a água da areia? Você já parou para se questionar sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar agora. Como é que você pode ser bem mais assertivo para isso? Galera, o que você de fato tem que fazer é identificar, primeiro, o tipo de mistura que você tem. Isso você vai verificar no comando do item, no comando da questão, se a tua mistura é homogênea ou heterogênea. Partindo desse ponto, você vai ver o tempo que você vai usar para fazer a separação desses componentes. Posteriormente, até mesmo se as condições econômicas que você tem são viáveis para que você faça esse processo. E outra dica muito importante é que, além de você identificar o tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea, identificar o estado físico do componente é muito importante, ou seja, se ele é sólido, líquido ou gasoso. Por quê? Porque vai te deixar mais próximo do resultado correto. Pega esse roteiro que eu preparei para você. Se você tiver misturas heterogêneas, do tipo sólido-sólido, ou seja, você só vai estar trabalhando com componentes sólidos, o que você pode fazer? Você pode fazer uma catação, separar os componentes da mão, como catar feijão. Você pode fazer uma ventilação, você pode fazer uma levigação, peneiração, separação magnética, dissolução fracionada, flotação e etc. Tem alguns outros tópicos, mas que a gente não vai falar agora porque não são tão comuns de serem cobrados. Catação, você usa a mão para separar os componentes, ventilação, corrente de ar, levigação, corrente de água, peneiração ou tamização, você usa uma peneira ou crivo, certo? Separação magnética, você usa um ímã, então eu tenho que ter propriedades magnéticas nesses componentes, tá, galera? Dissolução fracionada, gente, é tipo areia
ou melhor, água com sal. Água com sal, por exemplo, se você pegar lá água com sal e você aquecer, dissolução fracionada. Então, se você pegar, por exemplo, areia com sal, né? Areia com sal, se você adicionar água, você vai observar que quando você adiciona água no processo, você dissolve apenas a água e não a areia, tá? E aí você pode filtrar, que você vai separar a areia, e posteriormente aquecer, que aí você vai recuperar a água. Flotação, por exemplo, envolve sólidos com densidades diferentes. E aí você vai jogar um líquido, pode ser água, pode. Só que a diferença entre a flotação e a dissolução fracionada é que na dissolução fracionada você vai dissolver um dos componentes. Na flotação, não. Ele vai ficar entre os componentes. Ele vai ter uma densidade intermediária para que você possa estar fazendo essa separação. Tá ok? Beleza? E tem mais misturas heterogêneas? Tem. Componente sólido líquido. Aqui também é importante, porque você pode fazer uma decantação, você pode fazer uma centrifugação, você pode fazer também uma filtração simples ou a vácuo. A decantação é um processo bem natural. Você vai esperar o componente mais pesado, mais denso e para o fundo do recipiente para você separar. A centrifugação já é um processo de decantação bem mais acelerado, porque você vai usar uma máquina chamada de centrífuga para poder acelerar o processo de decantação. Isso acontece muito, por exemplo, nas máquinas de lavar que a gente tem em casa hoje, que são completas. Pode olhar lá no painel que tem uma etapa chamada centrifugação, e nessa etapa aumenta a velocidade de rotação, fazendo com que o componente mais denso vá para o fundo mais rápido, que no caso é a sujeira, tá, gente? Aqui você tem um exemplo de filtração simples e aqui um exemplo de filtração a vácuo, que é um processo um pouco mais complexo, tá ok? Lembrando que a filtração, gente, ela também pode acontecer quando você tem um componente sólido e gasoso, tipo a poeira com o aspirador de pó, beleza? Tá ok? Vamos começar a falar agora sobre misturas homogêneas, né? Para a gente encerrar essa dica fantástica. Quando você tem uma mistura homogênea, você tem que tomar cuidado. Se o teu componente for sólido líquido, você vai fazer o que a gente chama de destilação simples. E o que vai ser crucial para você aqui, se você vai ou não vai fazer a destilação simples, é a diferença do ponto de ebulição. Vou te dar um exemplo. Imagina que você tem água e sal. Isso mesmo. Claro que o sal, que é o nosso sólido, vai estar dissolvido na água. Se você colocar para aquecer, existe uma diferença muito grande entre o ponto de ebulição do sal e o ponto de ebulição da água. E aí o que vai acontecer? Como a água tem um ponto de ebulição bem menor, ela, no momento que você aquece, ela passa logo para gás, lá em 100 graus Celsius. E o sal continua, certo? Quando ela passa para gás, você vai observar que o vapor vai passar aqui pelo condensador. Aqui no condensador vai estar circulando água, e o condensador faz o quê? Condensação, que é o quê? É a passagem da substância na fase líquida, né? Fase de vapor, perdão, para a fase líquida. E aí, olha só, você vai obter a água num outro recipiente, ou seja, você separou a água. E aqui vai ficar quem? O sal, na fase sólida. Então, você conseguiu separar os componentes da mistura, utilizando aqui, né, essa aparelhagem para destilação simples, né, se baseando na diferença do ponto de ebulição entre os componentes, sendo que um é sólido e o outro é líquido. Beleza? E para fechar com chave de ouro, nós temos as misturas também homogêneas, mas os componentes sendo totalmente líquidos. E um exemplo disso é o petróleo. O petróleo, para você, no caso, extrair ele, você realiza o que a gente chama de destilação fracionada. Como assim? Você vai aquecer um petróleo, certo? E você observa que quando o vapor dele for passando, ele vai entrar no que a gente chama de coluna de fracionamento, que você está vendo aqui na imagem. Nessa coluna de fracionamento, você tem várias, como se fossem prateleiras, certo? Por quê? Porque o petróleo, como ele é uma mistura de hidrocarbonetos, eu tenho várias substâncias dentro de uma só, e cada uma tem seu respectivo ponto de ebulição. Então, conforme eu vou aquecendo, né, as substâncias vão ficando retidas nas prateleiras da coluna de fracionamento, e assim eu consigo obter, gente, desde o gás de cozinha até o pinche do asfalto, para você ter uma ideia. Então é isso aí, galera. Pegou essa dica? Tamo junto e até a próxima. Valeu!